Então, pessoal, então nós falamos ali que existem dois tipos de massagem no contexto global, que é a visão ocidental da massagem e a visão oriental da massagem. Onde a visão ocidental é baseada na massagem sueca. Ninguém sabe, mas a Suécia desenvolveu um papel muito importante na terapia corporal moderna. O país onde nasceu a fisioterapia moderna foi a Suécia. Tá? O Per Ling é o pai, considerado o pai da fisioterapia. E a massagem sueca também, né? A massagem surgiu na Suécia contemporânea, né? Que nós fazemos hoje, que se faz hoje, também a Suécia, né? Tem, digamos, uma vanguarda, né? E no século XIX, no início do século XIX, no final do século XIX, no meio do século XIX, aproximadamente. E as pessoas acham que talvez foi por causa do Dr. Ling, né? Do Ling. Mas não se tem prova. Talvez seja a mesma influência do pai da fisioterapia, né? Que também é considerado o pai da educação física, o Ling. É um cara realmente forte, né? Nessa área, né? E ele aprendeu com as técnicas, né? Com um chinês, né? Mas desenvolveu uma abordagem ocidental, uma visão ocidentalizada, né? Do que o chinês falava, né? Na tradução do chinês, né? E então a massagem ocidental nasceu dali, da Suécia. Tá? Não se sabe se pelo Ling ou não, né? Que o Ling era um sueco aristocrata rico, né? Que desenvolveu a ginástica marcial, né? Ginástica para educação física, né? Criou uma educação física, ele criou a educação física e criou a fisioterapia moderna. É um cara incrível, né? Baseado no ensinamento de um mestre intuiná, de um mestre chinês, né? E, tipo, influenciou ele, né? Então, a cinesioterapia toda, muito baseada por Ling. Né? Outro dia eu faço uma aula sobre o Ling para vocês, eu tenho um material que eu fico enrolando para fazer, eu não tenho tempo, na realidade. Eu preparo as aulas e não gravo, às vezes não dá tempo de gravar. Né? Eu tenho um monte de material no YouTube, né, que eu mando, quero continuar fazendo. O pessoal de vários lugares olha, eu faço em inglês também, para o pessoal de fora olhar. Então, assim, ó, nós temos a massagem ocidental e a oriental. A massagem ocidental ele é baseada em princípios que a gente consegue entender, entende? Então, na formação ocidental nossa, nós não conseguimos entender o que é Jin-Ye, o que é Shui, o que é, né, 5 movimentos, o que é Yin Yang, a gente não tem essas coisas. É algo muito da linguagem oriental, né? Então é muito difícil compreender. E a massagem oriental, né, ela na realidade ela não visa os nossos princípios, né? Tanto os nossos princípios e os nossos conceitos que é baseados assim na ciência ocidental. Então, na realidade, elas não são tão opostas como a gente pensa. É apenas a forma como eles expressam a clínica e a fisiologia deles. Mas na realidade não dá muita diferença, né? Não dá muita diferença na prática, né? O resultado tem várias formas de tratar. Existem várias. Então, nós podemos chamar de gastrite, eles vão chamar de fogo no estômago, né? Mas é gastrite. Então, eles vão ter apenas algumas abordagens diferentes, baseadas na energia, né? Lógica. Nós explicamos os procedimentos de outra forma, basicamente, né? Então, a medicina oriental, ela tem influência chinesa, principalmente, hinduísta, indiana, né? Na medicina ayurveda e também na medicina japonesa, né? Na medicina tradicional japonesa. A medicina japonesa é muito influenciada pela chinesa, né? Realmente ensinada pelos monges chineses. Então, é isso aí, tá? Não tem muito o que falar. Mas é muito importante entender que essa oriental ela é muito mais holística. Ela vê o indivíduo mais como um todo, né? E vê muito mais com base em teorias metafísicas. Entende? Como se fosse o vitalismo grego, né? Mas a gente pode chamar de taoísmo chinês, que é, por exemplo, de onde veio o universo? Né?
Da onde surgiu o universo? Em que meio nós vivemos? Nós vivemos um meio de que existe energia, que existe vibração. Tá? E isso é interessante. Isso é interessante. Porque, na realidade, tem coisas que a ciência não comprova, né? Mas que fazem algum sentido. A ciência, ela não consegue aplacar tudo, né? Não consegue observar e comprovar tudo. Então, existem muitas lacunas na formação do conhecimento. E essas lacunas a gente, né, deixa um pouco a metafísica, né, tentar postular. E às vezes elas fecham com a ciência em algumas coisas. Então, sem falar que a visão global, né, para muitas pessoas que têm problemas que a ciência não consegue diagnosticar. Tem muitos problemas que a ciência não consegue diagnosticar. Então, nós temos problemas na afetividade, como a gente falou, né? Tem pessoas que têm dificuldade com o corpo, dificuldade em tocar, de cumprimentar uma outra pessoa, de serem abraçados como autistas, né? Tem pessoas que têm dificuldades de se deixar tocar na cabeça ou nos pés. Tem pessoas que somatizam problemas, que memorizam no corpo, na face, nas estruturas do corpo, traumas antigos. Acredita-se que se uma criança, por exemplo, sofreu uma agressão e não entende aquela agressão, ela só entende a coisa ruim daquela agressão. A sensação ruim. Mas ela não entende a agressão. E se ela não entende, ela armazena aquela agressão. Ela guarda no corpo. Porque toda informação precisa ser compreendida. Principalmente uma informação que gera um sentimento. Entende? O que é esse sentimento que essa informação me deu? Então, se eu não consigo entender, aquilo fica guardado. E se ela traz uma informação boa ou ruim, também pode ficar guardado. E quando escolhemos uma parte do corpo para guardar aquela informação, quando acionamos aquela parte do corpo, ela nos remete no nosso cérebro à memória. Porque aquela parte do corpo tem um mapa no nosso cérebro. E aí, isso leva a uma memória, que pode ser uma memória da sensação ou mesmo da dor, como nós temos uma experiência que visa também a memorização da dor. Né? Nós temos isso, gente. Lembranças boas e ruins, né? E esse fato existe dentro. Esses mecanismos existem e têm uma fisiologia, né? Servem para algo, né? É para servir para algo, né? Ou serviu em algum momento da nossa evolução. Então por isso nós temos distúrbios de sensação, de toque, de propriocepção, e que isso envolve muitas vezes vários aspectos, envolve sexualidade, envolve relacionamento pessoal, né? Envolve tipos de terapia que a pessoa busca. Entenda? Então essas questões são questões que muitas vezes são pacientes que procuram a massagem porque elas buscam o entendimento do seu corpo. Então o massoterapeuta como um terapeuta corporal. Né? Ele vai... Coisas que a medicina não consegue diagnosticar. São teorias que não têm evidência e blá blá blá. Então caem na mão de profissionais que acabam dando conforto para alguns pacientes, né? Que buscam ajuda. Mas não tem evidência assim, mas o paciente se sente melhor. Entendeu? Ele paga por se sentir melhor, ele quer um alívio. A sua dor, que muitas vezes é uma dor emocional, né? Realmente. Por causa de memórias emocionais, traumáticas, existem. E são comprovadas, existem. Se existe uma experiência dolorosa, se existe dor nociplástica, né? Então, existe também experiências que também levam a nossa memória física, né? Que remetem ao nosso corpo. E isso é alvo de algumas terapias. Então, nós temos várias terapias, como, né, a medicina Ayurveda tem a massagem Ayurveda, tem o Tuiná, né, o Shiatsu, mais ou menos segue a mesma linha. Tá? Então, como se fossem especialidades da massoterapia. Então, no Ocidente, a gente considera a formação do massoterapeuta, né? O massoterapeuta tem uma formação geral e depois ele vai ter uma formação mais específica. Entende? Focada numa determinada área.
Entendam? Que pode ser uma área, digamos, mais relacionada com uma necessidade dos pacientes num determinado local, onde ele se adaptou para poder melhor atender aqueles pacientes. Seja na área esportiva, né? Na área de reabilitação, massoterapia e reabilitação, que é muito uma área que aqui no CV tem muito, né? Então, o Tuiná utiliza técnicas da medicina chinesa, que são bem semelhantes da acupuntura, mas como na massagem. Associando com técnicas como movimentos, diagnóstico na medicina chinesa, e também com técnicas como ventosa, né? Então nós vamos ter alguns princípios aqui, né? E tem a formação também do Tuiná, que nosso foco é mais a massoterapia geral, né? E com foco na reabilitação. Então, outras especialidades, né? Tem a estética, a gente especializa em estética, esportiva, massagem terapêutica com diversas especialidades, como eu falei para vocês. E a massagem de reabilitação, que é o paciente aquele que sofreu um trauma, que tem um problema, né, musculoesquelético. E aí a massagem também ajuda esse paciente junto com a fisioterapia, com as técnicas de massagem, né? As técnicas de massagem que auxiliam no processo de reabilitação física em conjunto com a intervenção de outros membros da equipe multidisciplinar em saúde, salvaguardando os limites da atuação profissional. Auxilia a combater processos decorrentes a sequelas estabelecidas em pós-operatório ou traumas, como adesões, aderências, irritações, hipertrofias cicatriciais, diminui a tensão e a dor, auxilia na liberação reflexiva ou mecânica do movimento. Então, o massagista ele vai atuar também, né, na reabilitação física, né, como eu disse, teve experiências em alguns postos de saúde, como o Patrícia da Cruzeiro, em Porto Alegre, tá? E aí, finalmente, nós temos o conceito de reabilitação traumático-ortopédica, tá?